poderiam deixar em você um peso psicológico, ou poderiam deixar uma pessoa menos preparada um peso, né? Porque você deve ter escutado coisas malucas nesses 20 anos aí, né? Precisa de muita maturidade para conseguir peneirar só o que é valioso nessas experiências para moldar quem você é. Primeiro que a gente tem que lembrar que uma formação real acadêmica, ela é profunda e consistente. E você é treinado academicamente no curso de psicologia para que você possa atender, para que você possa entender o que é transferência, contra-transferência, que é um conceito psicanalítico de Freud, não vou entrar aqui em detalhes. Como você manejar essas emoções em você, no paciente, reconhecer isso. Então é um curso, você tem atendimento, termina o seu processo clínica escola, você começa a atender depois de 5 anos de curso, todos os dias. Você começa a atender. Aí você contrata, você paga um professor, algum terapeuta muito capaz para continuar ali mentorando, não sobre sua própria terapia, mas para que você leve seus casos mais complexos. E aí eu quero aproveitar aqui e fazer uma coisa que eu acho que vai muita gente ficar muito puta comigo. Mas em nome das muitas pessoas que eu já vi serem destruídas por isso. E agora tem gente que faz cursos de 6 meses e abre um consultório. Eu lembro que um amigo meu, eu não posso mesmo mais categorizar de amigo porque ele não se sente mais assim hoje, depois que eu disse pra ele no dia. Ele tem pós-doutorado na área de engenharia, fez um curso desde 6 meses de formação de terapeuta, chegou no meu consultório, na época, Sandro, como você tem uma agenda lotada, se não tiver cliente, você encaminha para mim. Aí eu fiz, você fez psicologia? Eu fiz um curso de psicanálise de 6 anos, que é um curso de psicanálise, são 6 anos, né? Não, eu fiz um curso de 6 meses. Então, cara, eu não vou encaminhar paciente para você. Diz, por quê? Se eu fizesse um curso de engenharia de final de semana de 6 meses e construísse uma ponte, você passaria por cima? Ele pegou os cartões, foi embora e nunca mais nós nos falamos. Então, primeiro, nós somos treinados para realmente, tecnicamente, estar naquele lugar. Para ter uma escuta flutuante. Que é o que você faz aqui, o que é escuta flutuante. Imagina que você começar a conversar comigo no consultório, aí tem uma neuropsiquiatria com quase 700 transtornos e eu falei, não, é oligofrenia, não é esquizofrenia, não é psicótico. Não, eu não posso, eu tenho que te escutar, deixar vir, porque as coisas não é na tua primeira fala que eu vou fechar um diagnóstico, é um processo. Dito isto, não significa dizer que não teve dia que eu cheguei em casa pancadão. Do tipo assim, como é que essa pessoa tá suportando isso, cara? Como é que essa pessoa suporta a vida dela? E o que isso te ensinou, cara? Isso te fez um profissional melhor? Muito. Isso te faz um marido melhor no final Me faz. Eu digo que cada paciente que eu atendia me gerava um marido melhor. Vou contar um caso aqui que eu nunca contei assim publicamente. Eu lembro que eu comecei a atender alguns casos de mulheres que estavam traindo os maridos, né? E me chamava a atenção porque por mais que eu seja um terapeuta, eu sou um homem. Então, a minha mentalidade é uma mentalidade masculina. E eu queria entender, para além da teoria, o que estava fazendo certas pacientes traírem. Porque o universo masculino é muito previsível. É porque a outra é mais bonita, é mais gostosa, é mais novinha, enfim. Não tem muito segredo, é previsível. É meio tesão. É tesão, meio previsível. E aí eu tinha uma paciente que era mais, digamos assim, mais desenrolada na fala e era mais aberta. Você poderia me ajudar? Porque a partir de você eu vou poder entender melhor as outras pacientes. O que te faz trair? O que te faz fazendo trair no casamento? Aí ela ficou assim, então, já que você está travado, eu posso fazer perguntas a partir da perspectiva masculina para saber que você está traindo? Aí ela, pode. O teu amante é mais bonito que o teu marido. Ah, meu marido é um gato, cara. Meus amigos, se brincar, dá em cima. Meu amante é um carinha. Dá pra passar. Aí marido gato, amante mais ou menos. Fui botando minha listinha ali, né? Aí eu fiz, então, teu amante, ele é um cara muito bom de cama. E teu marido não. Ah, se tem uma coisa no meu casamento que é boa, é a cama. Meu amante, cara, não, tem ejaculação precoce. Aí eu, poxa, marido gato, bom de cama. E amante... mais ou menos. Mais ou menos indo da conta do né? recado, né? Aí eu fiz... Não, ele tem grana, teu amante tem grana, te proporciona uma vida que teu... Não, meu marido é rico. Meu amante é um professorzinho universitário, que era eu, na época. Acabou com o meu ego, mas tô aqui pra atender. Vamos lá. Aí marido rico, bom de cama, gato, né? Tal. Aí eu fiz... Apelei.
é maior do teu amante? Aí ela, não. Inclusive, meu marido tem um apelido de tripé. Aí eu disse, calma, cara, eu fiquei com inveja do cara. É rico, bonito, bom de câmbio, é um tripé. Mas era corno. Mas era corno. Não queria ser corno, Porra. Não. Mas aí eu queria fechar o diagnóstico, né? Eu fiz. Então me diz qual é a questão central. Ela disse assim, Rossandro, o meu amante me escuta e me enxerga. Meu amante percebe que eu cortei o cabelo. Ele pergunta se minha mãe tá bem. Meu marido me diz, nem conta as coisas da tua família não, que é da tua família. Meu amante, ele pergunta o que eu acho das coisas. Meu marido, se eu fizer um comentário, tu não entende disso, cala tua boca. Fechou aqui, cheguei em casa, sentei, esperei Janine chegar. Na época, da família. Na época eu tava pra ter o Brexit. A Inglaterra sai, não sai da União Europeia. Aí eu sentei, Mo, e aí? Como é que foi o dia? Tal? Mo, o que é que você acha do Brexit? Aí ela, eu acho que sei não, acho que a Inglaterra cometeu um grande erro. Eu também acho, amor, acho que a Inglaterra vai se arrepender amargamente e tal. Aí depois de meia hora, por que você tá me perguntando isso? Meu amor, qualquer assunto que você quiser trocar, falar, pode falar comigo. Seja de Brexit, ela me conta essa história, porque aí eu fui e contei, sem dar detalhes de quem era a pessoa. Ou seja, dito isto de forma meio que tragicômica, é que os pacientes nos ensinam. Eu acho que o terapeuta é uma pessoa que tem um privilégio de ver vidas em vários níveis de superação e de dor, de transformação, desabrocharem, cara. E era de uma beleza que eu também me emocionava muito, de ver pessoas que eu imaginava como essa pessoa vai sair desse lugar e ao longo do processo elas desenvolverem recursos e conseguirem sair, né? A ponto de algumas pessoas que eu atendi hoje serem pessoas extraordinárias. Sensacional. Né? E aí outra coisa que eu aprendi no consultório é que a gente vive, especialmente depois do mundo da internet, desse mundo em que as pessoas criam um persona para poder vender na internet, que as pessoas têm a ideia de que a vida de uma pessoa comum, você estava me falando da sua lembrança de 15 anos, como você, apesar de estar numa vida difícil, tem coisas legais na cabeça sobre isso, é porque a vida das pessoas, a vida comum, as pessoas acham que é uma vida ordinária. Entendi. E o que é que tem de ordinário, você que está aqui de repente no trânsito, nos escutando, está voltando de um dia ferrado no trabalho, você está na Marginal aí, ou aqui ou em qualquer outra cidade desse país, voltando para o trânsito, está esperando chegar em casa e tem uma criancinha que vai chegar, papai, mamãe. E o que é que tem de ordinário nisso? Isso é extraordinário. A vida das pessoas é extraordinária. Elas não terem consciência disso é uma tragédia. Entendi. Bom, sobre consciência, então, vamos dar uma viajada aqui. Ó, se a gente for olhar do ponto de vista físico das coisas, o nosso cérebro dá em choquinhos, que aí a gente diria de uma maneira muito rasa que é daí que emerge a consciência, né? A gente não sabe direito como, a gente não sabe quantificar, a gente não sabe, sei lá, direito diferença entre uma e outra. Aí tem toda a discussão do teu trabalho acerca, lidar com essa coisa meio, sei lá, meio, a consciência, ela não é, não sei, ela não é igual um dedo, né, que eu consigo ver a consciência, né? E aí tá legal. Tu acha que a consciência ela é isso mesmo? É um troço que ou tem alguma outra coisa acontecendo, Rossandro? Eu tenho sido levado a acreditar cada vez mais tem uma outra coisa acontecendo. Eu fui ensinado que tinha... Bom, minha mãe é evangélica, né? Ela ficou evangélica, eu devia ter uns, sei lá, uns 8, 10 anos. Ela ficou evangélica, ficou muito evangélica. E aí tinha aquele lance de ir pra igreja toda hora. Eu ia meio obrigado e... Eu era uma criança, eu queria mesmo era brincar, né? Mas e depois eu fui, olhando o mundo de um jeito mais cínico, talvez, entendeu? Mas aí agora eu tô voltando. Tu falou um troço antes da gente começar aqui, cara, eu respeito muito, o meu corpo fala, cara. Ele falou pra eu não fazer essa parada aqui e eu não fiz, entendeu? Eu fico, porra, que interessante isso aqui. É consciência. É um respeito a uma coisa que é difícil de dar um nome, pelo menos pra mim. Sim. Né? Como é que você enxerga essa coisa? Talvez a consciência, porque não é isso que torna a gente único no fim das contas? É sim. Vamos imaginar aqui, eu
Eu tenho um. Se chegar a CT aqui agora, não tá? Uhum. Como é que é um ser humano? Chegar aqui. Primeiro, ser humano é diferente de um cachorro, por quê? Porque o cachorro tem um corpo físico, o ser humano também tem. Mas a memória do cachorro é curta. O ser humano tem uma memória maior. Então, o ser humano é um ser biológico, que está num tempo histórico. Ok. Mas ele está num tempo histórico dentro de uma cultura. No Brasil, no Sudeste, no Nordeste. Uhum. Ele está dentro de uma cultura e está dentro de um padrão familiar. Classe média, classe alta, com mais ou menos acesso à leitura. Ele é menino, ou tem outra orientação sexual, qualquer que seja. Aí você vai chegando para aquilo que te torna único. Igor, Rossandro, né? E aí você tem aquilo que é único do ser humano. E a consciência hoje, se a gente for aqui para muitos estudos, vai perceber que a gente ou esbarra num radicalismo biológico de que a vida é só física, é só ligações sinápticas e acabou, e depois você deixa de existir, ou você tem uma noção de que algo transcende isso aqui. E eu não vou aqui dizer se esse transcender, para não polemizar e não ficar aqui numa discussão que vai deixar muita gente chateada. Se esse polemizar, se esse transcender é uma história que vem antes, ou apenas que é uma história que continua depois, não importa. Mas é algo que transcende a essa matéria. Então você pega os casos clássicos, é o que torna o ser humano único. Aí você vai para a psicologia e você vai começar a ter problemas. Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos gêmeos univitelinos, eles são geneticamente idênticos. Por que a personalidade é tão diferente? Já entra o questionamento. Mas eu poderia dizer para você, sabe por quê, Igor? Porque quando um teve febre, o outro foi para a escola. E naquele dia que o que foi para a escola e o que ficou teve febre, o meu marido chegou bêbado e bateu em mim. E aí criou um trauma, e aí mudou a personalidade do outro. E os chipófagos, que eram aquelas crianças que nasciam coladas uma à outra, compartilhando um órgão, que não poderiam ser separadas, viviam todos os dias as mesmas experiências e eram completamente diferentes. Hoje, muitos estudos mostram